Olá pessoas, esse é a Dica de Leitura e na Dica de Leitura de hoje você pode ler 101 Ideias Criativas para Culto Doméstico de David Baxter da Volksleiter. É um livro muito curtinho, fácil a leitura, ele faz parte de uma série de vários livros, onde tem 101 Ideias Criativas para Homens, 101 Ideias Criativas para Mulheres, 101 Ideias Criativas para Células, 101 Ideias Criativas para Família e esse daqui, 101 Ideias Criativas para Culto Doméstico. O livro, no geral, é dividido em 3 partes. A primeira parte é uma introdução, nos orientando ao que é o culto doméstico e qual é o valor dele dentro da família. Ele diz o seguinte, ele diz que o povo de Israel, quando estava saindo do Egito, conheceu a Deus. A segunda geração ouviu falar sobre Deus e a terceira geração não conheceu a Deus. Aí a questão que ele traz, que ele aborda é o seguinte: qual que é o problema ali? Por que eles não conheceram a Deus? Ele fala o seguinte, ele fala que o problema não está no videogame, o problema não está na televisão, o problema não está nas bandas de rock e nem nas drogas. Ele diz que o problema está na amnésia espiritual. E os pais favorecem muito para a amnésia espiritual dos filhos, porque eles deixam os princípios bíblicos serem aprendidos somente na igreja, quando na verdade a igreja, escolinha dominical, os cultinhos para as crianças, deve ser um suplemento para aquilo que o pai deve fazer dentro de casa, certo? E ele fala sobre isso, fala sobre a importância disso, de nós desenvolvermos um culto doméstico em casa, e o mais principal, como deve funcionar esse culto, que é a segunda parte do livro. A segunda parte é justamente as 101 ideias. Ele dá essas 101 ideias criativas para você desenvolver o culto na sua casa. Por que ele diz? Porque você não vai conseguir que uma criança de 4 anos fique de joelhos 40 minutos orando. E nem fique ouvindo você, pai, ler o livro de Levíticos durante 20 minutos para ele. Vai ser impossível você segurar sua criança sentada prestando atenção. Então ele dá essas ideias de como você desenvolver esse culto dentro de casa, de você trazer a atenção dos seus filhos para você e ensiná-los a palavra de Deus. Porque a regra que ele diz é o seguinte: o mais importante não é você encher a cabeça dos seus filhos de textos bíblicos. O mais importante é você encher o coração do seu filho dos princípios bíblicos, certo? E aí ele encerra dizendo o testemunho de Richard Baxter, que eu vou ler para vocês, certo? Diz assim: durante 3 anos este homem, altamente capacitado por Deus, pregou de todo o seu coração a um povo rico e sofisticado, mas sem resultados visíveis. Finalmente Baxter clamou a Deus, dizendo: Senhor, faça algo por este povo, ou então eu morro. Conforme o relato do próprio pregador, foi como se Deus tivesse respondido, e em voz bem alta, e recomendado a ele: Baxter, você está trabalhando no lugar errado. Está esperando que o avivamento venha através da igreja. Tente pelo lar. Baxter começou a visitar os lares, ajuntando famílias e organizando um altar familiar, até que o Espírito Santo ateou fogo naquela congregação e fez dele uma igreja forte. Ele diz o seguinte, ele diz que o avivamento, o reavivamento, começa dentro de casa. A oração entre família, a comunhão entre família e o culto doméstico entre família. É um livro muito importante, dedicado aos pais. Eu indico vocês lerem, não deixe de curtir, certo? 101 ideias para culto doméstico, vale a pena ler, eu indico.